Olá, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês técnicas para ajudar a desenvolver o nosso próprio estilo. Toda vez que a gente embarca nessa aventura, nesse novo desafio de uma nova profissão, em especial designer, a gente sempre se depara com muitas influências, principalmente muitas influências, e a gente no começo chega a ficar até perdido, porque dependendo do dia, da forma como você acorda, ou do que você viu, do filme, da influência que você teve previamente, a sua pesquisa, por exemplo, você pode num dia gostar muito de uma linha mais limpa e no outro dia gostar de algo completamente caótico, com muita informação, muitas cores. Então, essa variação ela existe, ela é até natural de existir. Mas com o tempo, conforme você vai desenvolvendo mais projetos, conforme você vai estudando mais, você começa a sentir uma adaptação do seu próprio gosto ou de suas próprias soluções para determinado estilo. Só que isso assim, demora bastante tempo e às vezes é algo que a gente não faz de forma direcionada, né? Simplesmente vai acontecendo e de repente, depois de que você já tem 5, 10 anos de mercado, você começa a identificar alguns traços do seu próprio trabalho, né? Você começa a identificar mais fortemente seu estilo, as pessoas começam a ver as peças na rua, o seu trabalho fora e começa a fazer um vínculo com a sua empresa ou com a sua pessoa. Então, na aula de hoje, o que eu vou apresentar para vocês são técnicas para poder facilitar ou ajudar a você encontrar seu próprio estilo, né? Você melhorar, aumentar o desempenho do seu trabalho, melhorar a qualidade do seu trabalho nessa busca também. A primeira frase que eu já vou mostrar para vocês hoje pode até sim ser motivo de polêmica, mas a verdade é que nada é original. Já dizia o Jonathan Lethem, né? 9 entre 10 vezes, as pessoas que chamam algo de original não conhecem as referências envolvidas. Ou ainda o André Gide, tudo o que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. O que eles querem dizer com isso? Que na verdade, toda ideia, projeto, solução para projeto, qualquer coisa parecida, ela nada mais é do que um mix ou remix mesmo de toda a bagagem cultural, de estudo, histórica, que os profissionais envolvidos combinam na busca de uma nova ideia. E aí essa ideia ela pode até parecer inovadora, mas na verdade, normalmente, em via de regra, ela é várias influências que se unem na solução de um projeto. Quer ver só um exemplo disso? Esse rapaz aqui da foto, já é um senhor, né? Qualquer designer, qualquer pessoa da área que já pesquisou um pouco sobre a história do design sabe o peso que o Dieter Rams tem, né? O Dieter Rams ele é o idealizador, por exemplo, dos 10 princípios do design, do bom design, é uma coisa espetacular. Se você for uma pessoa mais nova ou estivesse entrando na área agora, provavelmente você já vai reconhecer de imediato esse cara aqui. Talvez eu não precisasse nem colocar o nome dele depois. Jonathan Ive, o designer da Apple, tão celebrado designer da Apple como um dos designers mais inovadores de todos os tempos. É o cara que pegou um mercado igual de computadores, que estava todo mundo acostumado a caixotes, e fez coisas lindas como o iMac. Só que será que realmente ele foi tão original assim? Porque quando a gente compara com a caixa de som que o Dieter Rams fez muito antes, a gente vai perceber que teve uma certa dose de influência sim. E se você aí está achando que é coincidência, vamos olhar o primeiro modelo do iPod e o modelo que o Dieter Rams fez para Brown do rádio portátil. E é visível a influência. É bem nítida a influência que o trabalho do Jonathan Ive teve em cima do trabalho do Dieter Rams. Inclusive, em entrevistas, tanto ele quanto o Steve Jobs sempre afirmaram que o Dieter Rams é sim um influenciador massivo. E aí o que a gente consegue deduzir diante disso, né? Na verdade, todo mundo que trabalha com criatividade, todo mundo que trabalha teoricamente com inspiração, com ideias, com inovação, ele precisa ser um colecionador. E aí é importante fazer uma ressalva. Eu estou frisando aqui na palavra colecionador e não armazenador e não acumulador. Porque qual que é a diferença?
Colecionar, você está selecionando tudo o que você está trazendo para si. Acumular, você simplesmente acumula informações aleatórias. Então, quando eu digo que todo designer, todo criativo, ele é um bom colecionador, isso significa que ele vai ser tão bom quanto as coisas que o cercam. A partir do momento que você começa a estudar, pesquisar, começar a coletar material e você vai selecionando para escolher, enfim, manter no seu arquivo somente o que é bom, automaticamente você também vai aumentando o nível do seu trabalho. Então essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês. Uma tendência muito forte que a gente tem quando entra na área, quando começa a estudar design, é querer estudar o design em si. Só que o design ele é gigante. Ele existe desde o ser humano, desde a existência das cavernas do ser humano. A gente passou por inúmeros períodos artísticos, por inúmeros desenvolvimentos industriais, por inúmeras revoluções industriais, tecnológicas. E isso, cada dia que passa, tem sido mais rápido e mais frequente. Então, estudar o design, para quem está começando, ou para quem já tem um tempo de carreira, pode ser muito complicado. A verdade é que a gente pode engasgar, se cansar e deixar de lado, porque a sensação que dá é que é muita coisa que a gente não vai dar conta. Então, ao invés de estudar o design, busque uma referência dentro do design. Comece a estudar o designer que mais te inspira. E aí, quando eu digo estudar, é estudar mesmo. É estudar bastante, é descobrir as origens do cara, como que ele começou, quais foram os primeiros trabalhos, o que ele pensou para fazer determinados trabalhos, as entrevistas, se ele já teve livro, se ele já escreveu algum livro, as peças dele que foram premiadas, que não foram, as que deram certo, as que deram errado. É ir a fundo mesmo, imagina como se você tivesse para escrever uma bibliografia sobre esse designer. Porque a partir do momento que você começa a estudar esse designer, você vai passar a ter contato também com os designers que inspiravam ele. E aí você começa a aumentar como se fosse uma árvore genealógica sua de estudo do design. Você vai vendo que o designer que te inspira hoje, ele tem um designer que inspirava ele antes, que tem um designer que inspirava ele antes. Então o importante, além de começar, de você definir qual é o primeiro designer que você vai estudar, é saber para que outros designers esse designer vai te levar também. E você só descobre isso estudando. E aí, como você vai se aprofundar, estudar e começa a ter essa série de ramificações, conexões, o ideal é que você sempre faça anotações. Toda vez que você vai ler um livro, vai pesquisar, vai ver um vídeo, ouvir um podcast, o ideal é que você sempre tenha algum tipo de, enfim, coisinha para você anotar, um caderno, que seja um caderno com a caneta, que seja o Evernote, que seja notas do celular, que seja um gravador de áudio. O ideal é que você sempre tenha isso, porque é frequente ou frequentemente você vai ter que revisitar esse material. Você vai sentir a necessidade de ouvir ele de novo, porque à medida que você vai acumulando conteúdo, a tendência é que os conteúdos mais antigos eles se percam. E às vezes tem muita coisa valiosa lá atrás que você descobriu no início da sua carreira e que pode fazer sentido para você hoje. Então, sempre que possível, mantenha anotações dessas suas pesquisas, desses seus estudos. Isso vai te ajudar bastante. Fora isso, além assim, o ato de você ler, assistir, ouvir e depois transcrever, anotar, fazer algum tipo de repetição, isso também ajuda muito na fixação da informação. A quarta dica ela pode ser um pouquinho mais polêmica, né? Depois que você descobriu qual é o designer que você mais gosta, que você começou a estudar, que você começou a anotar, o que você vai fazer agora é copiá-lo. Copiá-lo. Porque se tem uma coisa que o ser humano ele faz bem é copiar. A maioria das coisas que permeiam a existência do ser humano, elas são aprendidas através da cópia. É assim para andar. Toda vez que a criança está começando a andar, tem sempre o pai, a mãe, o responsável falando: olha só como é que eu estou fazendo e faz igual, um passo de cada vez. É assim para falar. Você vai falando aos poucos. Fala mamãe, fala papai. Quando você vai aprender uma língua estrangeira, que a professora te corrige, não é assim que se fala, o correto é assim. Então você copia a forma dela falar. E é assim para escrever. O ato de escrever nada mais é do que copiar e reproduzir as letras do alfabeto. Quando você está aprendendo a escrever, você olha a letra A e tenta desenhar igual. Você olha a letra B e tenta desenhar igual. Então, o nosso processo de desenvolvimento enquanto ser humano, ele é baseado na cópia. Só que aí tem uma grande questão. Você pode virar para mim e falar:
Mas copiar é plágio. E é. De fato, é. Talvez você já tenha cruzado com esse modelinho, o Lifan 320. Tenha olhado para ele e falado, nossa, que Mini Cooper legal. E de fato eles são bem parecidos. Eles são tão parecidos que a BMW, que é a detentora da marca Mini Cooper, da marca Mini, ganhou na justiça o direito de proibir a fabricação do Lifan. Então sim, copiar é plágio sim. Só que quando eu falo para você copiar, na verdade, a gente tem que fazer uma pequena diferenciação aqui. Você tem que entender que eu não estou falando para você copiar alguém, para você copiar algo, mas sim para você copiar o quê? Porque ao invés de você copiar a solução pronta de um designer que você gosta muito, de uma inspiração que você gosta muito, o que você precisa copiar é a forma de pensar, é descobrir como foi o processo criativo desse designer, o que envolveu o processo criativo, como que ele desenvolveu a solução e como que ele chegou até a solução e copiar a forma de pensar dele. E não a solução dele, mas sim a forma de pensar. E você só consegue fazer isso criando. Então é criar, criar, criar. Porque é só quando a gente cria muito que a gente realmente descobre qual que é o nosso próprio estilo. Que a gente realmente descobre o que nos deixa satisfeito, o que nos faz feliz e o que nos representa. Então, se você se limita a copiar a aparência do trabalho de alguém, sem entender de onde ele brota, seu trabalho nunca será mais do que uma simples farsa. Esse é um dos melhores ensinamentos que tem no livro Roube como um Artista, que eu já fiz até a sugestão no vídeo 5 livros indispensáveis. É realmente um livro indispensável que eu sugiro muito você ler. Mas afinal de contas, o que a gente vai criar, né? Porque não é simples. Você não entra na faculdade de design, você não começa a pesquisar sobre design, você já tem claro ali o seu estilo, você já tem claro o nicho, você já tem claro o que você vai fazer. Não é tão simples assim, realmente não é simples. Então a grande dica que eu te dou nesse momento, quando você, nessa busca pelo seu próprio estilo, nessa busca pela sua afirmação como designer, é que você crie o que mais gosta. A gente realmente só consegue sair de um patamar comum, do senso comum, se a gente estiver fazendo o que a gente ama. Mas não se engane, assim, honestamente não se engane. Fazer o que a gente ama não quer dizer que a gente não vai ter trabalho, que a gente não vai passar raiva, que a gente não vai sofrer frustrações. É pelo contrário. Por a gente amar muito o que a gente faz, porque por a gente gostar demais do que a gente faz, a gente tem essa necessidade absurda de representar de formas que a gente não vê representada atualmente. E isso gera muito estudo, muito trabalho, muito teste, muito erro, muita frustração. Assim, faz parte do processo. É assim mesmo. Então, a quinta dica é: crie o que você gostaria de ver. Aqui eu acredito que todo mundo já talvez não conheça quem está no mural, mas já tenha visto esse estilo visual do mural. É um estilo super próprio. Quem já viu uma vez e pesquisou, por mínimo que seja, sabe que isso aqui é um painel do Eduardo Cobra, grafiteiro brasileiro, sensacional, reconhecido no mundo inteiro. Só que uma coisa que talvez poucas pessoas saibam é que o Cobra ele vem de uma origem muito humilde. Ele nasceu e foi criado, nasceu e cresceu na periferia de São Paulo. E aí o pai tinha um emprego de baixa renda, a mãe era dona de casa, não tinha renda, e ele se viu por várias vezes tentado a seguir a carreira que muitos jovens da periferia seguem. Crime, abandono de escola, envolvimento com drogas. Só que toda vez que ele ia para a escola, uma coisa que ele sempre fala é que as matérias escolares em si, tradicionais, matemática, português, etc., não despertavam a atenção dele. Já a aula de educação artística despertava alguma coisa nele que era algo além do simplesmente aprender. Ele se identificava com isso. E aí, com o tempo, ele começou a grafitar perto de casa, grafitar no bairro, pesquisar, começou a desenvolver o trabalho. E aí, eventualmente, conforme ele foi desenvolvendo o trabalho,
ele chegou à conclusão de que o trabalho dele poderia servir ou poderia ser um meio de preservação histórica das personalidades que lutaram para fazer alguma mudança no mundo. É a forma como ele encara o trabalho dele. Então, a solução visual que o Cobra deu para os grafites dele foram, na verdade, um meio de transmitir uma mensagem importante de forma diferenciada dos meios tradicionais, livros, jornal, televisão, filme, né? Então, assim, através do mural dele, dos murais dele, das soluções visuais que ele desenvolveu ao longo da carreira, ele encontrou um meio de transmitir para uma grande parcela da população os conceitos, os valores que ele considerava mais importantes. Um outro ponto super importante também nessa busca pelo seu estilo, no desenvolvimento do seu trabalho, é valorizar o trabalho manual. E por que eu estou dizendo isso? Porque computadores eles estimulam demais o perfeccionismo. Eles acabam limitando nossas ideias e gerando soluções pré-concebidas que estão disponíveis para todo mundo, todo dia. Quer ver só um exemplo? Se hoje eu for desenhar estrelas no computador, provavelmente elas vão parecer com isso aqui. E se eu quiser replicar essa estrela 10 vezes, eu consigo ter 10 estrelas iguais. Só que, assim como eu, tem outra pessoa em outro estado, em outra cidade, em outro país, que está fazendo exatamente as mesmas estrelas que eu fiz aqui. Ou seja, a gente acaba que não desenvolve nem o nosso próprio estilo, mas também corre o risco ainda de ter o trabalho similar a de diversas outras pessoas. Em contrapartida, se eu fosse desenhar essas estrelas à mão, olha o que eu teria. Eu tenho a possibilidade de ter cada estrela de um jeito, porque o trabalho manual ele nunca vai ser exatamente igual, ele sempre vai ter imperfeições, nuances, diferenciações, detalhes que o trabalho anterior ele não teve. Mas além disso, conforme você vai exercendo o seu trabalho manual, ele vai ativando partes do seu cérebro, ele vai tirando o seu cérebro de uma posição de comodismo, ele vai estimulando o seu cérebro a sempre buscar novas soluções. E isso, para a nossa área de criatividade, é fundamental. Então, assim, na medida do possível, sempre tire um tempinho para você fazer os seus trabalhos manuais, fazer algum tipo de exploração manual, recorte, colagem, enfim, não importa. O importante é baixar um pouquinho a tela do computador e partir para algo um pouco mais manual. Além disso, o que é importante você também manter sempre em dia? Seus hobbies. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a gente tem o nosso emprego, que é a obrigação. E tem dias que você vai estar ali porque você quer, tem dias que você vai estar ali porque você não quer. Já o hobby, normalmente, você faz sem esperar nada em troca. Você simplesmente faz porque você quer e você faz quando você quer. Você não depende daquilo para viver, você não depende daquilo para gerar um resultado, você não depende daquilo para dar uma satisfação para alguém. É pura e simplesmente porque você gosta. Você escolheu fazer aquilo porque você gosta. Independentemente de você estar cansado ou não, você faz aquilo porque você gosta. E qual que é a beleza disso? A beleza disso é que quanto mais você gosta e menos pressão você tem, mais você vai se aprofundar, mais você vai estudar, mais você vai gostar de passar tempo com aquilo ali. E aí eu tenho uma frase muito interessante aqui para compartilhar com vocês. Decidi aprender caligrafia, mas não havia nem esperança de aplicar aquilo em minha vida. No entanto, 10 anos mais tarde, me lembrei de tudo aquilo. Sabe quem disse essa frase? O Steve Jobs. Ele era um cara que largou a faculdade, quando estava na faculdade não frequentava a faculdade, ele optou por não frequentar as matérias obrigatórias do curso dele, ele decidiu começar a experienciar. E ele se perguntava, o que eu gosto de fazer? O que eu tenho vontade de aprender? O que será que é bacana fazer de novo? E ele descobriu que a caligrafia era uma das grandes paixões dele. Caligrafia, tipografia, né? A tipografia era uma das grandes paixões dele. Começou a frequentar de forma descompromissada, foi gostando, foi ficando, e 10 anos mais tarde, quando ele foi desenvolver o sistema operacional do Macintosh, lá estava todo o conhecimento de tipografia. Então, assim, os hobbies são importantes, primeiro porque eles geram prazer, segundo porque eles geram ensinamento, e porque em algum momento no futuro, o que você aprendeu com eles vai se conectar à solução que você precisa desenvolver hoje. Olhando para frente é difícil conectar os pontos, mas olhando para trás você começa a perceber que tudo faz sentido.
E aí, complementando o que eu disse sobre os seus hobbies, se possível, sempre faça algo novo. Sempre tente colocar na sua rotina, fazer algo que você nunca fez. Mas o fato da gente se ocupar com coisas novas, de ocupar nosso cérebro com coisas novas, tira ele do automático e faz com que ele comece a trabalhar, comece a absorver novas informações, comece a gerar novas conexões. E isso, além de gerar o prazer, porque no final do dia você tem aquela sensação de que o dia rendeu pra caramba, você também está adquirindo conteúdo, você está criando um banco de criatividades que vão ser úteis para você cedo ou tarde. É importante também que você não dependa de aprovações, porque toda vez que você fica refém de aprovação, na verdade você vai desenvolver apenas o que você acha que os outros vão gostar. Esse é o grande problema que hoje margeia, por exemplo, a rede social, né? A gente tem uma série de influencers que publicam, na verdade, na maioria das vezes, não o que eles acreditam, mas o que eles acham que vai gerar mais curtida, mais compartilhamento, mais saves e mais contratos publicitários. Por isso que tem tanta gente falando, abandona a rede social, evita seguir influenciador, segue só o que te faz bem, porque em via de regra o que está sendo mostrado ali, ele não é verdadeiro, ele não é autêntico, ele só é algo em busca de aprovação. Então toda vez que você vai trabalhar no seu próprio estilo, que você está pensando qual caminho seguir, segue assim, a dica que eu te dou é segue seu coração, vai fundo, experimenta o que você quer experimentar. Se a sua ideia é trabalhar com xilogravura, vai lá, por mais a técnica morta, litografia, ninguém faz mais isso, está tudo digital hoje. Cara, se você ama impressão, vai lá atrás, porque ainda tem muito trabalho de impressão, falta gente capacitada para isso. Então, se você fizer um negócio bacana, diferenciado, muita gente vai conseguir aplicar essas suas soluções em locais que não são aplicados até o momento. Então, sempre que você for desenvolver, trabalhar no seu trabalho, trabalhar no seu estilo, ir mais a fundo, vai com a cabeça limpa, não fica dependendo de aprovação. Publica, se quiser publicar, publica, se quiser guardar para você, guarda. Mas o importante é que se você eventualmente compartilhar esse trabalho, compartilha de cabeça limpa, sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer. O importante é você manter seu foco e se manter ocupado também para você não dar atenção para uma eventual crítica negativa, porque isso sempre vai existir. Seja paciente também. A paciência, ela é tudo, acho que na vida, né? Nada acontece do dia para a noite. É o exemplo que eu acabei de dar. Você vai e publica uma solução incrível, uma marca que tem todo um conceito de uma forma super simples, num desenho super simples. E aí a pessoa vai e comenta. Nossa, é tão simples que eu mesmo poderia fazer. Não pode por um simples motivo. Ela não tem a bagagem que você tem. Isso diz tudo. Ela não tem os anos de experiência, as frustrações, os experimentos. Ela não passou por nada disso. Então, por mais que você desse para ela um papel em branco e falasse, cria uma solução simples para isso, ela não ia criar. Provavelmente o que ela ia criar era algo baseado na bagagem que ela já tinha de influência dela. É aquilo que a gente falou lá no começo da aula. Algo inovador nada mais é do que referências não identificadas. Então, a paciência ela é importante basicamente para você entender que isso é um processo de longo prazo, né? Mas todo processo de longo prazo ele começa com um curto prazo. Então, nesse processo de desenvolvimento do seu estilo, é muito importante que você mantenha a consistência. E você só consegue manter a consistência definindo metas, né? Porque senão você fica muito perdido. Se você não tem algo que te guie, é muito fácil você se perder pelo caminho. E aí eu vou mostrar aqui uma pequena organizaçãozinha para definição de metas que eu acredito que pode te ajudar bastante. Ela é baseada no método de calendário do comediante Jerry Seinfeld. Basicamente, o que ele fala? Toda grande meta, quando você fala bem assim, até o fim do ano eu quero abrir meu próprio estúdio de design. Isso é uma grande meta, né? Então, toda grande meta, ela é fracionada. Ela tem a meta de longo prazo, que seria a abertura do escritório, do estúdio. Ela tem a meta de médio prazo e ela tem as metas de curto prazo, que aqui a gente chama de metas diárias. Essas metas diárias, quando elas são unidas, elas viram as metas mensais, que quando são unidas, elas viram as metas anuais. Então, se você der um passo de cada vez, se você se comprometer a todo dia, estudar um pouco, ler um pouco, assistir um pouco, enfim, se estruturar um pouco e batendo cada dia uma metazinha,
No final do primeiro mês, você vai ter batido 30 metas. E no final do ano, você vai ter atingido a sua mega meta que lá no início do ano parecia impossível. Então, qual que é a sugestão do Jerry Seinfeld? É que você pegue um calendário anual, por exemplo, e divida ele em dias. Divida ele em meses e esses meses em dias. E aí, cada dia, você vai definindo uma meta e vai marcando essa meta como concluída. Você vai reparar que no começo é um pouco difícil, porque a gente está falando aqui da criação de um hábito, trata-se de uma criação de um hábito novo. Mas conforme você vai se comprometendo, você vai mantendo a sua rotina, a sua disciplina de todo dia ir ali, concretizar sua meta e marcar, concretiza sua meta e marcar, você vai ver o quão impressionante é a quantidade de coisas que você é capaz de fazer. É incrível. E se a sua meta é na busca pelo estilo, pela definição do seu estilo, entender melhor o seu trabalho, entender melhor quem é você e como você é representado através do seu trabalho, isso aqui é imperdível. Você tem que fazer isso. Então vai, estuda um pouquinho de um dia, define o designer, a pessoa, a sua inspiração, e num dia você estuda a história dela, no outro dia um trabalho dela, no outro dia uma entrevista dela, e vai devagarzinho, vai fazendo suas anotações. Tira o tempo que você tem, porque isso é muito importante. Nessa busca pelo nosso conhecimento, pela nossa definição, pela nossa elevação profissional, essa caminhada diária na busca pela excelência profissional, por nos tornarmos melhores a cada dia, uma coisa que você tem que evitar ao máximo são as desculpas. Você tem que fazer o que você tem que fazer com o tempo que você tem, com a estrutura que você tem e com os materiais que você tem. É importante começar, é importante dar o primeiro passo, porque o segundo passo ele já traz um aprendizado do primeiro passo. O terceiro passo traz um aprendizado do segundo e do primeiro passo. E aí você vai ficando melhor. Você vai deixando de repetir os erros e você vai começando a aprender coisas novas, descobrindo novos erros, ganhando experiência e ficando melhor, e ficando melhor, e ficando melhor. E aí, com o tempo, você vai se estruturando mais, você vai entendendo o que você precisa, o que você não precisa. Vamos dizer que hoje você decidiu que você quer compartilhar ensinamentos de design através de vídeo, igual a gente está fazendo aqui. E aí você entende que você precisa de uma câmera, de um microfone, de iluminação, de um cenário, disso, daquilo que você não tem nada disso. Mas você tem um celular, você tem um fone de ouvido. No final das contas, o que importa é o conteúdo, é a mensagem que você está passando. Se isso for bom, pode ter sido gravado com celular, com fone de ouvido, com uma câmera de última geração, com um microfone de última geração. Não importa, você vai ser ouvido do mesmo jeito. Se o que importa é mais a mensagem, é onde você quer chegar, os meios para isso, eles perdem relevância. Por fim, sempre, divirta-se. Porque se você não se diverte fazendo o que você escolheu fazer, a gente perde o propósito. A gente começa a fazer na busca por uma aprovação. Seja aprovação de nossos familiares, a aprovação de amigos, a aprovação de parceiro ou de parceira, a aprovação do mercado, de pessoas que a gente nem conhece. É só mesmo quando a gente realmente descobre o que a gente gosta é que a gente consegue vincular isso à nossa personalidade, a quem nós somos. E isso é fundamental na busca pelo seu próprio estilo de criação, pela sua própria forma de se expressar através daquilo que você mais gosta de fazer. Bom, eu espero que essa aula, que foi um pouquinho mais longa, te ajude bastante no desenvolvimento do seu estilo próprio. Isso tem um papel fundamental na hora que você for montar seu portfólio, porque a partir de agora a gente vai começar a trabalhar a sua apresentação. O importante é, defina suas referências, estude, anote, busque saber a forma deles pensarem, faça suas metas diárias, continue fazendo as coisas que você gosta, tire um tempinho para descansar e entenda que isso é uma meta de longo prazo, mas que toda meta de longo prazo começa com uma meta diária.